Os jogadores do Internacional trabalharam nesta terça-feira pela manhã, na preparação para enfrentar o Galo Mineiro no domingo pelo Campeonato Brasileiro. E nesta atividade, notícias importantes para o técnico Ramon Dias. Vitão e Alan Rodrigues trabalharam no gramado e podem ser em breve peças importantes para a equipe do Internacional. O dia do Inter também teve um outro reforço, uma visita de um ex-jogador multicampeão pelo Internacional que foi conversar com os jogadores para tentar reverter da situação negativa que se encontra no Campeonato Brasileiro. O presidente Alessandro Barcelos deu as caras, falou sobre o atual momento do Inter e revelou uma conversa com um grupo de jogadores no vestiário do Maracanã após a derrota para a equipe do Fluminense. A gente fala também sobre um descontentamento que existe entre Rafael Borré e a direção do Internacional. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 28 de outubro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante pela manhã, que teve os portões abertos. Os jornalistas puderam acompanhar a atividade quase como um todo, pelo menos o início dela, com algumas informações bem importantes no que diz respeito à montagem do time que enfrenta no domingo a equipe do Galo pelo Campeonato Brasileiro. E a primeira informação importante: Vitão esteve no gramado de novo, realizando um trabalho com bola. Ele está treinando separadamente dos demais, depois de ter um estiramento no ligamento do joelho esquerdo, e deve, aos poucos, ficar mais perto de voltar aos gramados. Existe uma possibilidade do Vitão jogar já no domingo contra a equipe do Galo Mineiro, mas isso não está confirmado por parte da comissão técnica do Internacional. E claro que vai depender muito da evolução do próprio Vitão ao longo desta semana. Assim como o Vitão, outro jogador que Ramon Dias quer contar em breve e esteve presente no treinamento de hoje é o volante Alan Rodrigues. Ele participou também separadamente das atividades no CT Parque Gigante e pode ser uma peça importante para o Internacional nos próximos dias. Acho difícil que o Alan Rodrigues esteja à disposição contra o Galo. O Vitão até pode estar, mas também a tendência é que não esteja. E em meio a isso, Ramon Dias vai montando essas equipes. Se não for contra o Galo, depois tem compromisso importante também contra o Vitória fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, tá? Um outro retorno que aconteceu, este um pouco questionado pelo torcedor, mas é um jogador que estava no departamento médico que agora volta a ser uma opção, é o volante Richard. Ele está recuperado de dores no quadril, voltou a treinar e este sim está 100% à disposição da comissão técnica para o confronto deste domingo contra a equipe do Galo, tá? Essas as notícias de campo, tá? Do treinamento desta manhã. Time não foi indicado ainda pelo Ramon Dias, ele tem um retorno do Bernabé na lateral esquerda, isso vai ser importante para ele montar a equipe que enfrenta o Galo, mas não tem ainda o indicativo de quais são as mudanças que ele vai fazer no time, tá? Mas uma outra situação do treino chamou a atenção. Estiveram presentes os dirigentes do Internacional, o presidente Alessandro Barcelos, o André Mazzuco, o D'Alessandro, o José Olavo Bisol. E junto deles estava Bolívar, General Bolívar, zagueiro, campeão da Libertadores, bicampeão da Libertadores, né, em 2006 e 2010 pelo Internacional, ídolo do Inter, e que esteve presente hoje no CT Parque Gigante. E o motivo foi uma conversa, foi uma visita, na verdade, do Bolívar, mas ele foi ter uma conversa com os jogadores, com a comissão técnica, passar um pouco da sua experiência, passar um pouco de vibração, passar um pouco do ambiente do Internacional, do que representa o Inter, ter uma conversa de jogador para jogador. O Bolívar que foi um jogador histórico no Internacional. E foi uma iniciativa da direção do Inter, colocar o Bolívar para conversar com os jogadores, para conversar com a comissão técnica, para estar no ambiente como um todo do Internacional, ajudando de alguma maneira nesse momento onde o Inter está pedindo socorro. E o maior pedido de socorro aconteceu na entrevista coletiva do presidente Alessandro Barcelos hoje, depois do treino no CT Parque Gigante. Eu gravei um conteúdo aqui no canal na tarde,
dessa terça-feira, onde eu dou detalhes sobre uma vertente do que disse o presidente Alessandro Barcelos. Ele pede socorro, tá? Ele diz, olha, não é hora de falar sobre os nossos erros, quem não gosta de mim, não gosta de mim, quem não gosta do nosso trabalho, tudo bem, mas é a hora da torcida abraçar o Inter e estar presente junto com o Inter, independente se gosta ou não do presidente. Essa foi a ideia do presidente Alessandro Barcelos na entrevista coletiva que ele concedeu no CT Parque Gigante. Mas mais do que isso, o presidente se esquivou de algumas análises individuais. Mas ao se esquivar dessas análises individuais, ele deixou claro alguns descontentamentos que ele tem. E eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa terça-feira. É só conferir aqui no canal, uma leitura bem interessante a respeito da entrevista coletiva concedida pelo presidente Alessandro Barcelos, onde, para mim, ele deixou muito claro os culpados, na visão dele, presidente Alessandro Barcelos, para essa crise do Internacional, tá? Mas na coletiva, o presidente Alessandro Barcelos também falou sobre outras situações. Uma delas foi uma conversa que ele teve no bastidor do Inter, no vestiário pós-jogo contra o Fluminense, onde ele disse que teve a mesma conversa que estava tendo com os jornalistas, no sentido de, quem não gosta de mim, tudo bem, mas agora é hora de ajudar o Inter, tá? E se ajudar para não cair, e vamos esquecer os problemas para estar todo mundo na mesma toada. Só que o presidente disse, foi num tom mais enérgico e um tom de cobrança. Foi isso que disse o presidente Alessandro Barcelos. E por quê? Porque existem descontentamentos dos jogadores com a direção do Internacional. E aí, aos poucos, as versões vão surgindo e os fatos vão aparecendo e os descontentamentos também vão ficando claros e vão sendo publicizados. Um descontentamento, por exemplo, que aconteceu é com o Rafael Borré. O Rafael Borré esteve na sala da direção do Internacional e quem trouxe este relato foi o João Batista Filho, durante o debate raiz. E ele apurou que o Borré esteve na sala da direção do Internacional depois de uma entrevista do André Mazzuco, em que o André Mazzuco, eu questionei ao André Mazzuco, foi até eu que fiz essa pergunta, sobre o custo-benefício do Borré e do Ener Valencia, jogadores que eram um alto custo e pouco benefício. E ali o Mazzuco respondeu de uma forma dizendo que não existem propostas para esses jogadores, né? O mercado não é assim, mas dando a entender que se viesse proposta, liberariam os jogadores, como acabaram liberando o Ener Valencia. E o Borré não gostou disso. O Borré foi na sala do Mazzuco para dizer, se tu quer me liberar, me avisa que eu planejo a minha vida fora daqui. Eu tô com a minha vida planejada em Porto Alegre e estava com a ideia de ficar aqui, mas se vocês quiserem me liberar, me avisem. E essa situação tentou ser contornada de alguma maneira, mas ficou esse mal-estar, tá? Por parte do Borré e da direção. O Borré ficou chateado com isso. Assim como existem outros descontentamentos do grupo de jogadores com a direção. E eu já disse aqui, há um racha no vestiário entre jogadores e grupo diretivo, entre jogadores e direção. A direção insatisfeita com os jogadores e os jogadores insatisfeitos com a direção por uma série de questões. O Lucas Dias trouxe relatos no canal dele agora de que não há uma proximidade grande do D'Alessandro com o grupo de jogadores, não há esta aderência do D'Alessandro ao grupo de jogadores. E o presidente Alessandro Barcelos também está bem queimado com o grupo de jogadores. Porque os jogadores entendem que a responsabilidade está sendo colocada só neles, que a direção está colocando culpa toda neles, para tirar o deles da reta. O jogador de futebol não gosta muito disso. Sobre o D'Alessandro, as posturas do D'Alessandro no vestiário elas não estão agradando. Tudo isso para fazer esse racha que existe no vestiário, entre direção e grupo de jogadores. E é sobre isso que o presidente Alessandro Barcelos talvez tenha falado no discurso no vestiário do jogo contra o Fluminense. Ele disse, é um discurso parecido com o que eu estou dando aqui, só que com um tom de cobrança maior. Imagino que também tenha ido nessa linha de, se vocês não gostam de mim, não gostam da direção, cara, problema é de vocês, tá? Problema é de vocês. Mas vamos ter que jogar, eu não gosto de vocês também, a gente tem problemas com vocês também, mas nós vamos ter que ficar junto aqui pra sair dessa, pro meu não ficar manchado e pro de vocês também não.
Nesta linha deve ter sido o discurso do presidente Alessandro Barcelos, e claro que eu estou fazendo uma figura de linguagem aqui, juntando todas as informações que a gente tem. Mas foi um discurso bem forte no vestiário, de acordo com o que disse o próprio presidente Alessandro Barcelos, em meio a toda esta crise que o Inter vive atualmente. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Teremos nesta quarta-feira Copa Libertadores da América, e com jogaço, tá? Vou passar as odds aqui de Racing e Flamengo, jogaço pela Copa Libertadores da América. Odd do Racing, 3. Flamengo, 3.25. Empate, 3.25. Flamengo, 2.4. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!